Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Perdido em Marte, de Andy Weir. Talvez eu não tenha falado aqui no canal ainda, mas eu sou fascinada por assuntos relacionados ao espaço, à possibilidade de vida extraterrestre, ou então sobre a colonização espacial. São todos esses assuntos que me interessam muito, que me fascinam, que me deixam acordada, me perguntando aonde a nossa civilização humana vai chegar, ou pode chegar, ou deve chegar. E nas últimas semanas eu tenho assistido com o meu pai a série produzida pela National Geographic chamada Mars, ou então Marte, que é uma série muito interessante, é um docudrama, ou seja, mistura fato e ficção. E há duas linhas temporais distintas nessa série. A 2016, que é o presente, a série foi lançada em 2016, então no presente é o momento do documentário na série. Então, diversos especialistas são convidados e falam sobre as possibilidades que a tecnologia hoje em dia nos proporciona com relação à exploração espacial ou colonização espacial e ao que se espera conseguir ou alcançar nos próximos anos. Nesse momento também há muita discussão sobre as mudanças climáticas na Terra, o que o homem, né, o homem, quando eu digo homem, eu digo o ser humano está acarretando no planeta, quais são as consequências desse antropoceno, que é essa era geológica da Terra, na qual se sente a influência humana nas temperaturas, nas formações geológicas, enfim. E a segunda narrativa temporal se passa em 2033, se inicia em 2033, e essa parte é ficção científica. Então, em 2033, a primeira tripulação, missão tripulada para Marte, com 6 astronautas que vão iniciar uma colônia em Marte. Eles iniciam a Olympus Town, é o nome que eles dão para essa primeira cidade que eles, claro que é toda fechada, né? E eles precisam de muitos equipamentos, muita tecnologia para fazer essa colônia humana prosperar no planeta vermelho. E olha só, 2033 não é tão longe assim, né? Nós estamos em 2021, então 12 anos poderia ir a primeira missão tripulada para Marte. Eu acredito que não, mas enfim, essa é a parte da ficção científica da série e ela continua até 2047, então a gente vê esse progresso dessa colônia humana na Terra e em Marte, e a chegada de outras empresas e corporações privadas para explorar o terreno marciano. Essa é a série Mars, e vendo essa série eu tive vontade de ler mais sobre o assunto, e aí eu resgatei um livro que está na minha estante há muito tempo, desde 2015, mais ou menos, e é justamente o tema do nosso vídeo de hoje, o livro Perdido em Marte, de Andy Weir, em inglês The Martian, o Marciano. E eu não sei porque eu não tive o interesse de ler esse livro no momento em que eu o adquiri, mas foi muito interessante fazer a leitura desse livro em paralelo à série docudrama Mars. Esse livro é contado na sua maior parte em primeira pessoa pelo astronauta Mark Watney, que a premissa desse livro é genial. É um homem, esse Mark Watney, um astronauta, que foi deixado para trás em uma missão a Marte e ele precisa sobreviver. Então ele escreve o seu diário de bordo e ele conta os sóis, porque o dia marciano não é igual ao dia terrestre. Então, eu até pesquisei aqui, deixa eu contar para vocês. Um sol corresponde ao dia solar em Marte, que tem a duração média de 24 horas, 39 minutos e 35,244 segundos. Então, a duração do dia não é a mesma em Marte e na Terra, é claro, né?
Então há essa diferença, então por isso que ele conta, faz essa contagem diária em sóis. E ele inicia a primeira entrada do seu diário de bordo em Sol 6. E aí ele conta o que aconteceu. Eu vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia. Estou ferrado. Essa é a minha opinião abalizada. Ferrado. 6 dias após o início daqueles que deveriam ser os 2 meses mais importantes da minha vida, tudo se tornou um pesadelo. Então, Mark Watney fazia parte da Ares 3, que era uma missão tripulada da NASA para permanecer em terreno marciano por 1 mês para pesquisas científicas, mas já no 6º Sol há uma incrível, gigantesca tempestade de areia que acontece muito em Marte, que causa muitos problemas porque a tecnologia, os equipamentos que eles usam em Marte normalmente são gerados por energia solar. Então, se há uma tempestade de areia, bloqueia a passagem da luz solar e não tem como conseguir energia. Mas essa tempestade foi tão intensa que eles tiveram que abortar a missão, porque eles estavam com medo de que essa tempestade danificasse o VAM, o Veículo de Ascensão de Marte. Agora estou sabendo de várias gírias, vários termos científicos no quesito exploração espacial, e eu acho o máximo. Então, o VAM, que é o Veículo de Ascensão de Marte, é aquele veículo que é utilizado para sair do planeta. Então, ele tem essa possibilidade, essa função de sair da órbita marciana. Então, sem esse veículo, eles ficariam presos no planeta para sempre, não digo, né, mas por um bom tempo. Nessa tempestade, há uma confusão e o Mark é atingido por uma peça de metal, uma antena, e ele fica inconsciente e o seu traje de AEVs, atividades extraveiculares, então são aqueles trajes que tem todo o equipamento de suporte à vida, fica levemente danificado e o rádio não está funcionando. Então, os outros tripulantes, né, dessa missão partem do pressuposto de que ele morreu, né? Então, a capitã Lewis tem que fazer uma decisão muito rápida, porque a tempestade já está fazendo tombar o VAM. Então, eles têm que partir e o Mark é deixado para trás, porque ele está presumidamente morto. Mas o que a tripulação não esperava e ninguém no mundo esperava é que Mark Watney estava vivo. Então ele acorda em Sol 6 e realmente vê que o VAM já foi embora e que ele está sozinho em Marte. E olha só como termina o primeiro capítulo. Ele diz o seguinte. Então ele explica tudo o que aconteceu. Então esta é a situação. Estou perdido em Marte. Não tenho como me comunicar com a Hermes, nem com a Terra. A Hermes é a espaçonave na qual estão os outros 5 tripulantes da missão Ares 3, que estão voltando para a Terra, né? E ele não tem como se comunicar com a Hermes, nem com a Terra. Todos acham que estou morto. Estou em um REB projetado para durar 31 dias. Um REB é como se fosse não é uma espaçonave, mas também não é bem um veículo. É como se fosse uma tenda. Uma tenda com todos os mecanismos, equipamentos de suporte à vida ali que os astronautas usam para permanecer no solo, né? Então ele não tem a função ou a possibilidade de sair de órbita, né, o REB. Estou em um REB projetado para durar 31 dias. Se o oxigenador quebrar, vou sufocar. Se o reaproveitador de água quebrar, vou morrer de sede. Se o REB se romper, vou explodir. Se nada disso acontecer, vou ficar sem alimento e acabar morrendo de fome. Então é isso mesmo, estou ferrado. Eu acho interessante porque em nenhum momento, apesar de tão drástica que é a sua situação, acho que demora um pouco para cair a ficha, né, que ele está realmente sozinho em um planeta sem comunicação com a Terra e sem meios para sobreviver além de 31 dias. Mas ele nunca perde o seu senso de humor. Eu acho isso muito, muito legal, muito interessante. Me diverti bastante com as
as entradas de diário dele. Ele também coloca muita informação técnica, então isso é algo que eu aprendi bastante. Claro que esse é um livro de ficção, mas o quanto que um astronauta precisa saber. Eu, claro, já sabia que um astronauta tinha que ser muito inteligente, mas são informações assim que, por exemplo, um astronauta precisa saber de química, de gases e funções químicas, nem sei usar as palavras certas. Tem que saber sobre pressão, tem que saber sobre solo, tem que saber sobre ângulos, tem que fazer cálculos matemáticos, tem que saber aceleração, tem que saber força, gravidade. Nossa, é muita informação. E ele vai precisar usar de todas essas informações, todo esse conhecimento. Ele é, por formação, um engenheiro e um botânico, então ele vai precisar improvisar, ele vai precisar tomar riscos, porque em certo momento ele consegue alcançar um outro veículo espacial que tinha sido deixado em Marte. Ele até diz uma coisa que eu achei interessante, que Marte está se tornando um cemitério de equipamentos espaciais. Então tem metal para todo lado e ele consegue reativar o rádio nessa Pathfinder, que era um antigo veículo espacial deixado lá, e ele consegue o contato com a Terra. Então nesse momento a gente tem há duas ou mais narrativas que se intercalam. Então há a primeira pessoa dos diários de bordo do Mark. Aí nós temos acesso a uma narrativa em terceira pessoa com o pessoal da NASA trabalhando noite e dia, tentando encontrar soluções para os problemas do Mark. E depois nós também temos em terceira pessoa a narrativa da tripulação, os 5 astronautas que saíram de Marte e estão na Hermes a caminho da Terra e descobrem que Mark estava vivo e que eles o deixaram para trás. Mas é claro que não houve culpa nenhuma, esse era o procedimento, não tinha como agir de outra forma. Então, eles decidem o seguinte, que é uma nova missão, Ares 4, que vai chegar em Marte, não sei quanto tempo, 1 ano dali, e então o Mark precisa encontrar maneiras para sobreviver durante todo esse período até que alguém possa resgatá-lo e trazê-lo para a Terra, para casa, vivo. E o mundo inteiro se comove com a história desse astronauta. Então, nos noticiários, as pessoas acompanham o dia a dia desse homem que vai além do esperado para sobreviver e ao mesmo tempo tem uma experiência incrível, que ele passa um tempo enorme sozinho, o único ser humano em um planeta quase 1 ano-luz de distância da Terra. E a leitura desse livro no começo começa um pouco lento, mas depois o ritmo acelera de tal maneira que você não consegue largar o livro, que você quer saber o que vai acontecer e se ele vai sobreviver, e acontece muita coisa, não vou contar pra vocês. Parece que você é a tensão de assistir a um filme de ficção científica. E depois, claro, já soube quando eu vi essa capa do livro, né, que há uma adaptação cinematográfica, Perdido em Marte, dirigido por Ridley Scott e protagonizado por Matt Damon, que eu estou muito animada para ver. Então fica a dica para vocês, o livro Perdido em Marte, de Andy Weir, o filme Perdido em Marte e a série docudrama Fato e Ficção em Marte, da National Geographic. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar informações aqui no box de descrição sobre esse livro, se você quiser adquiri-lo, usando o site, o link da Amazon aqui do Prazer da Literatura, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras e ótimas explorações marcianas.